pode falar que está em declínio, como ele falou, porque ele tem conhecimento sobre os papers que ele já leu. A pesquisa que ele fez, a bibliometria que ele fez, sinalizou isso para ele, aqui só testificou. Então veja que tem uma questão realmente de entender o tema, como a gente falou, maturidade sobre o tema para poder afirmar isso. Então você pode entrar numa cilada, né? Falar, esse tema aqui é um tema que está em declínio, ou é emergente, na verdade não é. Você vai saber se você ler os artigos que são publicados nas bases de referência, no Scopus, Web of Science e assim por diante. Exatamente. Max, seria justo dizer que se eu trabalhar com essas palavras naquele quadrante, eu chamo de anedota, eu aumento a possibilidade de quem vai fazer a avaliação dos meus artigos A1, por exemplo, terem maior Sim, seria, porque... chance de sucesso? Com certeza, pelo seguinte, os editores, quando eles recebem os materiais, né, eles estão interessados em verem aquilo que o campo científico esteja aumentando. Então, se ele percebe que o seu tema, de uma certa forma, ele é desatualizado, ou o seu tema não apresente relevância, é muito difícil de conseguir. Não, e além disso, o fato de você fazer essa abordagem, o cara perceber isso no artigo, Sim. já é uma leitura de que você está, vamos dizer assim, antenado com o que Sim, está. exatamente. Você mostra, né, de uma forma sistemática. Uma ferramenta metodológica que fala, opa, esse cara sabe do que ele está falando. Já fez essa busca, já. Bacana, a leitura que a gente faz aqui, ó. Pô, se esse cara tem uma boa centralidade, é porque essa categoria tem uma forte relação com as outras categorias. Para ele chegar na categoria, tem palavras. As palavras vêm de documentos. Significa que os documentos diversos estão conversando um com o outro. Ou seja, as pessoas estão citando umas às outras, relacionado a essa categoria. Ou seja, é um tema muito bem citado, tal, procurado. Vamos escrever sobre isso. Essa é a ideia, perfeito. E uma coisa interessante também, que a gente percebe que o sistema fornece para nós, é a quantidade de documentos que se tem em cada um, né, dos temas que a gente fez agrupar. Feito isso, a gente pode ir além. A gente pode usar esse material e criar uma outra forma de análise. A gente fez uma análise partindo do Excel, usando as informações advindas do SciMed, em que foram informadas a quantidade das palavras encontradas naquele tema, né? E a partir disso, fazermos uma análise de pontos percentuais. O que seria isso? Quando nós pegamos uma quantidade de palavras referente a um grupo de temas e a gente consegue mapear de uma maneira que a gente pega, né, 2015, 2016, 2017 e 2018. Se nós pegarmos as quantidades e alocarmos em cada um desses períodos, a gente pode verificar quais foram as variações da quantidade de palavras entre um período e outro. O que isso pode contribuir para a pesquisa, para a nossa pesquisa? A gente consegue vislumbrar os temas em que conseguimos identificar crescimento e diminuição do campo científico. Então aqui, por exemplo, pessoal, a gente percebe que o tema H, ele cresceu, né? A gente tem que ter uma estratégia aqui para fazer essa análise, pessoal. Porque aqui, por exemplo, eu mostrei 4 períodos, né? Percebam, primeiro período, tive um total de 124 palavras. Aqui no cadastro por cento, pelo seguinte, eu vou pegar, não todas as palavras, vou pegar as palavras identificadas nesses temas, mas tem os lixos, né? Então, eu contemplei 92% das palavras. Aqui, eu comecei no instante em que foram apresentados um conjunto de palavras incipiente, muito prematuro. Depois eu fui para 306, depois para 593, depois para 759. A gente viu que o campo científico ascendeu, ele cresceu. Então, o que eu fiz aqui, pessoal, para analisar essas informações? Eu dei prioridade para considerar a variação em pontos percentuais
entre o último período, 2018, e o segundo período, para eu ter um pouco mais de consistência na análise, para eu não pegar também esse primeiro período, em que eu tenho muitos campos, inclusive zerados. Então, para não pegar todos os campos zerados, eu peguei um campo aqui que já tinha pelo menos a ocorrência de um elemento para eu poder fazer aí as inferências, né? Então, fazendo isso, né, eu consegui identificar que entre esses temas, o que mais apresentava um crescimento significativo foi o tema H. E o tema R também apresentou um volume de crescimento interessante, enquanto o tema N apresentou uma queda importante. Em cima dessas informações, é possível criar uma análise, né, setorizada, com os 4 períodos, mostrando as possibilidades, né, de tendências ascendentes para cada tema, exatamente. Aí você consegue ter uma visualização bem sistematizada, mostrando quais são os temas que estão em expansão. Então, aqui eu percebo que o tema A, ele tem um crescimento significativo. O tema B também, né? O tema C, a gente percebe que está caindo, assim como o tema F, que não cai de uma forma tão abrupta, né? Mas a gente consegue ter essa percepção. Então, são formas de demonstrar, né, os caminhos, né, dos temas dentro de um campo científico. Bom, por último, eu vou explicar para vocês de uma maneira muito superficial, né, para não estender muito aqui a nossa apresentação. Mas é mostrar que a ferramenta existe, né, essa última ferramenta. A gente vai também gravar um vídeo sobre ela para mostrar como utilizar ela na ferramenta. Mas também é uma outra ferramenta de suporte aí ao processo de análise na bibliometria. Verdade. E a gente tem nessa ferramenta Greco, né, um software econométrico e estatístico, né? É um software que nos possibilita enxergar mais a parte quantitativa das pesquisas, né? E como é que isso pode contribuir para os nossos trabalhos? Isso pode contribuir para a gente conseguir vislumbrar quais são as associações entre os temas que sejam mais relevantes. Então a gente vai pegar basicamente, né, todos os campos, todos os temas de pesquisa, e a gente vai fazer uma matriz de correlação para podermos identificar quais dos temas são melhores associados, né? Para a partir dessa compreensão a gente poder associar os temas com mais lastro. Quando a gente vê que os temas são combinados de uma maneira significativa, a gente pode, né, explorar mais desses temas. E quando a gente vê que o campo científico apresenta, né, uma correlação baixa, a gente já sente o cheiro da fumaça e fala assim, olha, é complicado a gente associar esses dois temas. Ou às vezes o contrário, né? Às vezes, se nós enxergarmos que existe uma baixa correlação e a gente tem um bala na agulha para entrar de cabeça naquele projeto e construir alguma coisa relevante, aí a gente mata a bola no peito, né? E tenta fazer um trabalho mais aprofundado daquela associação que se apresenta com pouco conhecimento construído. Tem essa forma de enxergar as coisas, né? Vocês já viram a história do vendedor de sapato que foi à África, né? Já viram essa história? Mas o pessoal do marketing conhece, né? O chefe mandou 2 vendedores, foram para a África para vender sapatos, né? Aí o primeiro ligou desesperado, falou assim, olha, ninguém usa sapato aqui,
manda o dinheiro da passagem de volta. Aí o segundo falou, manda todo estoque, porque ninguém usa sapato. Então, às vezes, a gente consegue buscar oportunidades. Então, o Gretel, pessoal, também tem uma interface muito amigável, ele é muito intuitivo, ele é fácil de lidar, né? Ele tem essa vantagem, e a gente acopla, né, o nosso arquivo, a gente importa, né? Eu coloquei aqui um software uma planilha de exemplos para vocês, exemplo 1, exemplo 2. A partir disso, a gente tem um passo a passo importante para vocês seguirem. Quando a gente faz uma matriz de correlação, a gente geralmente usa a série temporal. Série temporal é quando a gente tem, né, uma periodicidade definida, a gente escolhe a frequência dessa série. Vocês conhecem o software R? A maioria de vocês. Dá para fazer a mesma coisa com o software R, né? Para dar essa ideia da bibliometria. O que é importante assim vocês pensarem? Já que vocês conhecem o software, é o mesmo pensamento assim, mas sabe esse tema A, B, C, D está aqui? Eu peguei o SciMatch, né? Separei as palavras. Feito isso, dá para a gente pegar o próprio software R, a gente consegue fazer a matriz de correlação. E também, eu não sei se vocês já trabalharam também, vocês chegaram a estudar análise de componentes principais? Mais ou menos. É um outro artifício que pode ser utilizado. Aqui a gente percebe que a matriz de correlação que a gente fez teve relevância, né? Como é que a gente faz? Aqui eu falei para vocês, né? A gente viu que o tema L junto com o tema I apresentaram a maior associação nesse campo científico. A análise de componentes principais a gente pode fazer também pelo R, né? Apresentar aqui para vocês no Gretel. Aqui o Gretel é um pouco mais familiar para quem trabalha com a parte qualitativa, né? Quando a gente faz uma análise de componentes principais, a gente usa mais dados de corte do que séries temporais, né? Ela é mais indicada. Aí a gente seleciona a opção. Nós vamos ter, a gente vai formar a primeira, a gente vai formar aqui, com a resposta que nós obtivemos anteriormente, a quantidade de planos necessários para formar o gráfico, né? Então a gente vai ter dois componentes para tentar explicar o nosso cenário entre os temas, porque o Gretel ele só trabalha com 2 dimensões. Existem softwares que trabalham com 3 dimensões, né? Aí a gente vai colocar como variável de controle o tema. Aí a gente vai rodar a nossa análise e a gente vai ver que 2 componentes dessa análise, que vai ser o PC1 e o PC2, vão explicar as associações que nós estamos propondo 97% em 97% de confiança, né? Feito isso, a gente sabe que uma análise no campo bidimensional vai nos proporcionar uma explicação razoável, né? Contemplando, né, um percentual bom. Aí depois disso a gente faz uma separação fatorizada na nossa análise. Aí a gente vai considerar o PC1, que é um plano, PC2, que é outro plano, e variável de controle, o tema, que tem lá os tema 1, tema A, B, C, D, né? E a gente, a partir disso, roda o gráfico. Esse gráfico, o que vai nos mostrar? Quais são os campos que apresentam uma associação mais forte
e quais são os campos que apresentam menos associação com aquele campo de estudo. Então isso pode nos mostrar quais campos que a gente